Olá, boa noite! Estamos aqui mais uma vez para começar o nosso Sem Tabus. Eu espero que você esteja muito bem, esteja feliz e esteja muito confortável para a nossa conversa de hoje. Às vezes, aqui no Sem Tabus, nós temos conversas que são mais confortáveis que outras para algumas pessoas. Por quê? Claro, porque todos nós temos uma construção diferente da outra em termos de sexualidade. O que disseram para nós a respeito de sexo, o que disseram para nós a respeito do nosso próprio corpo, o que nós ouvimos desde a nossa infância, o que nos aconteceu. Há tantas mulheres, tantos homens que foram afetados no desenvolvimento sexual ao longo da vida ou em algum momento específico. Algo aconteceu que trouxe repercussão e traz repercussão ao longo da sua vida. Surgiu Sem Tabus para nós conversarmos sobre sexo. E isso causou espanto a algumas pessoas e ainda pode deixar algumas pessoas desconfortáveis. Porque, claro, vai tocar numa intimidade muito guardada, muito reservada, como deva ser, mas com alguma carga, algum peso de feio, de pecado, alguma dor muito contida, guardada, como se guardá-la fosse somente dizer ela não existe. Mas há coisas no íntimo da gente que não basta disfarçar e dizer que elas não existem. Elas existem, as marcas existem e nós precisamos, às vezes, dar um olhar especial sobre ela, para que nós tenhamos uma condição de refazer essa história. Você sofreu algum abuso? Você ouviu alguma coisa que ofendeu, magoou você? Alguém te tocou inadvertidamente? Alguém disse, fez e levou você a fazer alguma coisa contra a sua vontade? E isso deixou em você alguma marca que hoje te faz pensar sobre sexo com uma certa repulsa ou com um certo medo, um medo de encarar algo que é natural? Tem mulheres que têm dificuldade, inclusive, de pensar no seu próprio corpo. Tem mulheres que têm dificuldade em pensar sobre o seu órgão genital. Falar, inclusive falar somente a palavra vagina, pode causar algum sentimento de desconforto e nós aqui temos uma proposta para você. Tornar esses temas da sexualidade o mais natural possível. Tornar esta conversa sobre o corpo feminino, o corpo masculino, o encontro entre um e outro, mais natural, o mais natural possível, como deve ser. Portanto, fica aqui com a gente nessa conversa e nestas conversas todas que nós temos aqui no Sem Tabus e participa com a gente. Mande perguntas, traga seus questionamentos, conversa com a gente. Essa conversa faz diferença para nós e pode ser que para você seja uma oportunidade de desfazer alguma dúvida, algum medo, de ter coragem de olhar para si e para sua própria história, ainda que não seja das melhores histórias, tendo a coragem de olhar para ela e decidir fazer algo diferente. E muitas vezes o diferente só vai precisar que você tome uma decisão. Fazer diferente. Como? Aprendendo, lendo, perguntando, indo em busca de algo que possa abrir os horizontes nesse tema, ou sobre este tema que é um incômodo para você. Então acredite, o Sem Tabus tem uma proposta de vida, de alegria, de felicidade, de conhecimento para você. Hoje eu trouxe duas convidadas muito especiais, muito preparadas, são especialistas em saúde da mulher. Elas escreveram juntas um livro chamado Conversa Íntima. Já trouxe uma das autoras aqui no Sem Tabus, mas hoje eu trouxe as duas. E nós vamos conversar sobre um tema muito particular das mulheres, mas eu convido os meninos para ficarem juntos. Nós vamos conhecer um pouco mais da genitália feminina, do órgão sexual feminino, que traz espanto a algumas pessoas. Mas nós vamos quebrar tabus hoje, mais uma vez aqui, com um tema tão simples para alguns. Mas eu estou pensando naqueles que acham tudo muito difícil de lidar. Fica com a gente, acredite, nós temos boas intenções com você e para você. Minha primeira convidada é a professora Eide e eu quero recebê-la com muito carinho aqui para a nossa conversa de hoje, é fisioterapeuta. A primeira convidada de hoje é Ediomara Moreira Carvalho. Ela é fisioterapeuta e especialista em saúde da mulher. Nascida em Rondon, do Pará, atua hoje na cidade de Santarém. Para um contato profissional, seu e-mail é ediomara@yahoo.com.br. Quero convidar a professora Eliane. Seja muito bem-vinda. Nossa segunda convidada é Eliane Cristina de Alvarenga Melo.
Ela é fisioterapeuta e especialista em saúde da mulher. Nascida em Brasília, atua hoje na Bahia. Para um contato profissional, seu e-mail é livroconversaintima@gmail.com. Meninas, é um prazer receber vocês hoje juntas. Como foi escrever o livro Conversa Íntima Juntas? Deu trabalho, estudaram bastante, morando em regiões diferentes do país, muita conversa por telefone, e-mail, mas saiu este livro que eu tenho um apreço muito grande. E desde já, parabéns mais uma vez, Eliane, que já esteve comigo outra vez aqui, Ediomara. Seja bem-vinda e parabéns também por essa obra, o livro Conversa Íntima. Eu amo. Parabéns, viu? Eide, como sente-se? Ai, super feliz, privilegiada. Obrigada. Por estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante para todas nós. E o desafio do livro, como foi? Ai, um pouquinho. Ai, foi maravilhoso, foi muito crescimento, né? A distância, ela acabou sendo o maior desafio para a construção do livro. Mas, graças a Deus, a tecnologia nos ajudou bastante. Eu sempre brinco, né? Escrever esse livro foi o meu primeiro parto. Depois que veio a Yasmin. Muito bom, mas está um conteúdo maravilhoso. Eu disse outras vezes, quando entrevistei a Eliane, dizendo assim, esse livro é a cara do Sem Tabus. Tem tudo de sexualidade, eu leio e penso assim, fui eu que escrevi? Não. De tão bom, de tão bom. Parabéns. Eliane, você de volta, muito obrigada. Ai, para mim é ótimo estar aqui. Obrigada pelo convite. E realmente eu acho que um material como esse é de um crescimento pessoal enorme. Então hoje eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de dividir esses momentos junto. E eu tenho certeza que eu melhorei enquanto pessoa, a Eide também. Então, e a proposta é dividir conhecimento, né, gente? Vocês são professoras, são estudadas. Nesse momento você não está como professora, mas as duas têm formação, têm especialização e com o intuito de dividir, compartilhar a boa informação. E hoje nós vamos falar sobre a genitália feminina, sobre o órgão sexual feminino. Por que é importante falar da vagina? Parece que deveria ser encarado como algo tão simples, mas o que tem de especial que a gente ainda precisa trabalhar o tema do conhecimento sobre a vagina, por exemplo? Eu costumo falar, Darleide, que o conhecimento sobre o órgão genital, ele é inicialmente muito, muito importante. E geralmente ele é negligenciado pela maioria das pessoas. Então, quando eu falo de sexualidade, eu preciso pensar em sexualidade como algo bio, psico e social. Isso significa que vai sofrer influências tanto da parte biológica, quanto da parte psicológica, quanto do meio social em que essa pessoa vive. E aí, nesse contexto, a gente começa a pensar na genitália. Essa genitália feminina, até a genitália masculina, logo desde a nossa infância, ela é negligenciada. A gente vê que as mães, elas têm dificuldade de falar o nome, geralmente arrumam alguns apelidos, né? E eu costumo brincar e falar assim, como é que você chama sua vagina? Geralmente, a gente tem apelidinhos, e nem sempre esses apelidinhos são bons. Nem sempre eles lembram alguma coisa boa. Perereca, Imagina, por exemplo, gente. perereca. Quem quer ter uma perereca? Quem gosta de perereca, gente? Quem? Sabe o que eu fiz uma vez, Darleide, em uma palestra? Eu peguei algumas imagens de uma perereca e joguei para as meninas. Eu falei assim, qual é a aparência? Me diz, qual é a relação da vagina com a perereca? O que tem a ver? Aí eu coloquei vários ângulos, nenhuma. Aí eu busquei uma barata. Aí eu joguei a barata. E aí, meninas? Elas começaram a rir, claro, mas não tem nenhuma referência. Não tem. E muitas vezes eu quero crer que algumas dessas mulheres, ao ver essas figuras, ai, barata, que medo, que nojo, que é a ideia que passa. Ninguém gosta de perereca, ninguém gosta de barata, ninguém se sente bem com isso. Mas por que você chama o seu órgão genital por esses nomes, né? E eu costumo dizer que os órgãos genitais, eles vão mudando de nome também ao longo da vida. Então, quando você é criança, geralmente você dá uns apelidinhos que são mais bonzinhos, né? Então, é florzinha, borboletinha, moranguinho. Mas a pessoa vai crescendo e esses apelidos vão mudando realmente de configuração. Então, eu digo para essas mulheres, se você chama de barata, de perereca, você já tem uma relação ruim com o seu órgão genital. Como que você vai ter uma boa relação se naturalmente você não gosta desses bichos? Se você chama de florzinha,
de borboletinha, como que você vai ter uma relação adulta com o seu órgão sexual? Você provavelmente vai infantilizar o seu órgão sexual. Então, muitas coisas, o nome pelo qual você chama o seu órgão genital diz sobre sua sexualidade. E que interessante, né? A gente não pensa, como você bem disse logo de início, que isso não é trazido, não vem à tona e passa despercebido, mas isso tem reflexo na qualidade da vida sexual da mulher, não tem, Com Edith? certeza, Claro que tem. Essa ideia de ter um órgão genital perereca, barata, sujo, ou pequenininho, ou coisinha, não pode repercutir positivamente numa relação. Não pode. E, inclusive, Darley, um estudo realizado nos Estados Unidos, eles decidiram avaliar, fazer uma associação da autoimagem da genitália feminina com a resposta sexual, com a satisfação sexual das mulheres. E o resultado ele foi muito interessante. Mostrou que mulheres que acham a sua genitália feia, elas têm uma grande tendência a desenvolver depressão e têm sérios problemas no relacionamento sexual. Aí eles fizeram outra pesquisa, que o resultado também é fantástico. O que eles analisaram? As mulheres que tinham uma visão positiva da sua genitália, elas eram super satisfeitas na sua vida sexual. Então, olha que estudo fantástico. E isso é verdade. Porque se ela acha feia, no momento da intimidade, ela vai conseguir se despir do seu marido? Não vai. Porque ela acha feia, é horrível. Eu lembro em uma palestra, tinha algumas adolescentes, e era para adolescente a palestra. E quando eu joguei a genitália, eu já sabia, mas eu me surpreendi mais ainda. O que elas fizeram? Não, tia, não mostra não. É muito feio. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas por que é feio? Quem te disse que é feio? Ah, ninguém me disse que é feio. Mas por que é feio? Ah, eu não sei, tia, é esquisito. Claro, ninguém Foi tinha mostrado o lado assim. positivo, aspectos positivos. É sempre tira a mão, cruza a perna, esconde, não toca. E fica esse mistério. E ainda vem com os nomes os pejorativos, os apelidos. Essa menina, obviamente, como nós. Se nós pensarmos na nossa adolescência, não foi muito será diferente. que aquelas meninas não somos nós, naquele mesmo período, dizendo, ai, que feio? Nesse sentido, eu começo a pensar assim, nós temos muito que aprender com os homens. Por quê? Muito. Porque os homens, eles têm prazer no seu pênis, eles têm orgulho do seu pênis e a gente precisa aprender com eles. Então, às vezes, nas palestras a gente comenta esse tipo de coisa e eles olham assim e falam assim, nossa, mas você fala muito com relação à vagina, ao pênis, parece que você está comentando para o homem não gostar. Eu não, é exatamente o contrário. Temos eu orgulho quero de vocês. que as mulheres aprendam com os homens. As mulheres precisam aprender com os homens a gostar do seu órgão genital, a ter orgulho, a achar bonito. E os homens são o melhor aprendizado para a gente com relação à genitália. É fantástico ver como o homem dá importância para o seu órgão genital. E a gente tem que aprender com eles. Mesmo, eles ficam super orgulhosos. Nossa. Aí tem a história do tamanho, Poderoso. do calibre, é um poder, né? E os apelidos para o órgão genital masculino são apelidos São mais raros. fortes. Não, mas quando tem, são mais Sim. fortes. São mais rígidos. Sim. Você sabe. Você está assistindo Sem Tabus e aqui nós estamos conversando sobre um tema que pode parecer extremamente simples. Nós estamos pensando na construção social, um dos aspectos, na construção social a respeito da genitália feminina, do órgão genital feminino. E que isto tão simples, tão básico, tem resposta tão forte, tão importante na qualidade da vida sexual de um casal. Em como uma mulher se enxerga, em como ela se percebe em sua vida íntima a partir do conceito que ela tem a respeito da vagina. E então, fica aqui com a gente nessa conversa boa, participa, deixa o seu recadinho na nossa página no Face. Você que nos acompanha aqui pela televisão, ou está nos ouvindo pela Rádio Novo Tempo, ou você que nos assiste noutro momento pela internet, fique sempre muito à vontade. É como se nós estivéssemos o tempo todo de plantão para ajudar você. Estou conversando hoje com duas especialistas em saúde da mulher. Elas têm formação em fisioterapia e vai conversar com a gente neste programa e noutros. Faremos uma série de programas para ajudar você a melhorar a qualidade da sua vida sexual. Ok? Combinado? Muito obrigada por ficar aqui com a gente na sua Novo Tempo. Eu vejo que vocês têm em mãos algo que
quer dizer na prática desse carinho que nós devemos ter, desse orgulho que devemos ter com a genitália? Vamos lá. Exatamente. A gente trouxe aqui nossas vulvas queridas, né? E exatamente para a gente desconstruir essa ideia de que ela é feia, suja, né? Que ela deve ser escondida. Então, imagina que essa vulva, ela é exatamente como isso aqui que eu estou mostrando. Para um homem, ele olha a vulva e ele acha assim, bonita, macia. Se vocês pudessem sentir o cheiro, vocês iam ver que ela é cheirosinha. E é exatamente assim que a gente precisa perceber o nosso órgão sexual. A gente precisa cuidar, gostar dele, amá-lo e entendê-lo. Porque sem entender esse órgão, a nossa sexualidade ela também vai estar comprometida. Então, se eu não conheço o meu órgão sexual, como que eu vou ficar bem no sexo? Não tem como. Não tem. Eide, a Eliane falou a respeito do cheiro. Eu acho importante salientar que há um cheiro característico. Claro. E que a gente precisa, inclusive, assumir isto e gostar disso e não colocá-lo à margem, dizer, que desagradável. Desagradável, cheiro de bacalhau. Porque depende desse cheiro, o cheiro natural. O que acontece... Segura aí. Nós vamos para o nosso intervalo e nós voltamos, porque ainda tem muito o que dizer. É verdade. Fica atenta, principalmente você, mulher, fica atenta. Isso é para melhorar a qualidade da sua vida íntima. Talvez você esteja pensando que tem alguma dificuldade X e é por motivo Y, mas às vezes é só por desprezo ao seu órgão genital. Sabia? É bem rapidinho o nosso intervalo e nós já voltamos para conversar sobre a sua genitália feminina como um objeto digo objeto com muito respeito, como um órgão que precisa de muita atenção e carinho. E então, o que a gente diz do cheiro da genitália feminina? As meninas muitas vezes não sabem que esse cheirinho natural que foi higienizado depois de um dia de atividade, sem produtos químicos, elas não sabem que esse cheirinho ele é afrodisíaco, atrai o gato. Aí elas tiram tudo e vai atrair quem? Um cheirinho de morango, coloca cheirinho de florzinha, né, Eliane? Até de menta. Até de menta. E acabam perdendo isso, que é tão legal, que é tão fantástico. Uma coisa, Darleide, que eu gosto muito de comentar... Mas quando vocês falam a respeito disso, de valorizar esse cheiro natural, nós não estamos falando isso como uma brincadeira. Você está falando sério. Que, assim, eu gosto de reforçar, porque algumas pessoas podem pensar, não, isso é a opinião delas. Não, isso é alguma coisa que é comprovado. Há um cheiro que é atraente para o homem, e isso nós perdemos usando esses produtinhos, essas brincadeiras, que têm o seu lugar, mas precisamos valorizar o cheiro natural também. Da genitália, isso mesmo. Outra coisa que às vezes atrapalha o cheiro é o excesso de pelos. Elas esquecem que tem que dar um grau ali, né? Excesso de pelos. Porque acumula sujeira, acumula resíduo. Aí, é até engraçado isso que eu vou falar, gente, mas é real. Então, eu preciso compartilhar. Então, às vezes, o que acontece? Elas são tão descuidadas com a genitália por ter essa imagem negativa que na hora do namoro, o pobre do marido, ele não consegue nem achar o canal vaginal. E ele sai lá... Às vezes precisa de uma foice, né? Para ver se consegue chegar onde ele deseja. Aí o que acontece com essa mulher? Ela vai estar satisfeita sexualmente? Dificilmente. Porque ela não gosta. E o fato dela não gostar, dela achar feio, ela acha que o marido também acha. E elas estão tão enganadas. E dá tanta segurança à mulher quando ela faz uma depilação. E não precisa depilar tudo, não é o caso. Mas é o caso de ter um cuidado com o seu corpo, vai dar a ela uma autossegurança, né? Com certeza. E lembrando que esse cuidado com a genitália dos dois, né? Então, não é só das mulheres. Então, a gente tem extremos quando a gente fala das mulheres. A gente tem esse caso que a Eide trouxe, que é verdadeiro.
E a gente também tem o outro extremo, que é aquelas mulheres que tiram todos os pelos e deixam essa genitália muito mais susceptível a inflamações, infecções, porque tirou também toda a proteção. Então, quando a gente fala desse cuidado com a genitália, dá uma melhorada ali, né? Tira esse excesso de pelos, deixa bonitinho, baixinho, mas com pelos ainda, não é para tirar tudo. E o homem, ele também precisa ter esse cuidado. Porque ali no púbis, aquele pelo, ele é grosso, ele vai crescendo e vai começando a formar cachinho, né? Então, eu geralmente falo para os homens, começou a formar cachinho, vai lá e dá uma parada, porque também incomoda a mulher. Então, na hora da penetração, se esse pelo está muito grande, causa uma fricção exagerada na vagina e machuca também, incomoda. Então, os dois precisam ter muito, muito cuidado com essa questão de higiene. E eu vou compartilhar com vocês uma história real que aconteceu. Uma mulher veio dividir a história dela comigo e ela falou assim: Eliane, eu até gosto de sexo, mas o meu marido, ele fede tanto, ele fica 3, 4 dias sem tomar banho. Aí eu olhei para ela assim: minha filha, você ainda gosta de sexo? Porque se fosse eu, não ia gostar mais. Porque pra gente é importante aquele homem limpinho, cheirosinho também. Né? Então, ela disse que chegava ao ponto de ele colocar as crianças no colo e ela ter que trocar a roupa da criança. Então, o negócio pedia muito mesmo, né? Muito descuido. Então, é muito descuido. Então, existe sim um cheirinho normal, existe sim esse cheirinho que é bom, que essas mulheres têm que se adaptar. Ali tem os feromônios, que são importantíssimos para essa atração sexual. Mas é importante, sim, que os dois tenham cuidado, né? Para esse momento do sexo ser o mais agradável possível. Porque a gente tem que lembrar que a genitália, ela é úmida. Então, assim, a genitália feminina, além de úmida, ainda é escura. Então, é um ambiente propício para esses micro-organismos se proliferarem. Então, se eu não tenho esse cuidado, essa higiene certinha, realmente vai ter uma proliferação aí de micro-organismos que é indesejada, né? Pode parecer algo assim até estranho trazermos um assunto tão simples, a higiene, nos tempos em que vivemos, mas é fato. Existem livros escritos sobre a higiene feminina, sobre a higiene sexual do casal, sobre orientações que são feitas, porque há pessoas que não foram ensinadas, há pessoas que não se dão ao trabalho de um banho porque tem um trabalho pesado, uma vida pesada, uma história, um histórico de não banho ao longo dos anos. E então é importante nós usarmos um momento como este na televisão, no rádio, na internet, para chamar a atenção desse grupo de pessoas que ainda não atentaram para o fato de um simples banho fazer a diferença no seu ambiente, na sua convivência com a sua mulher, no momento da intimidade. Marido, toma um banhinho, amore. Esposinha, querida, cansada, estressada, um banhinho simples, rápido, mas isso faz diferença também. E isso é importante ser dito porque há ainda queixas como estas e isso repercute na falta da qualidade sexual. A maioria das pessoas se preocupam muito, principalmente com a limpeza das mãos. Por quê? Porque as mãos nós estamos vendo, nós estamos em contato com as pessoas, nós cumprimentamos as pessoas, nós tocamos em vários lugares, mas eu fico um pouco preocupada porque eu vejo que as pessoas se preocupam de uma forma geral mais com as mãos, com o rosto, com aquelas partes que a gente está sempre vendo. Eu gostaria de comentar para vocês da importância que tem da higiene íntima. Por quê? Porque está lá escondidinho, está lá bem guardadinho, estamos sempre com roupas. Então é importante cuidar também da nossa higiene íntima. Não apenas só na hora do banho, mas cada vez que nós vamos ao banheiro, de poder usar uma ducha para poder limpar sempre da frente para trás. Esta é uma orientação que todas as mulheres devem ter, que todas as mães devem passar para os seus filhos. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque lá na nossa região pélvica, a uretra é ao lado da vagina, é ao lado da região anal. Então, por isso a importância de limparmos sempre da frente para trás e não de trás para frente. Por que isso? Porque pode trazer bactérias para a vagina ou para a uretra e assim trazer até uma infecção urinária, uma infecção vaginal.
Então, a nossa região íntima, os nossos órgãos pélvicos, é muito importante porque eles podem ser uma porta aberta para que infecções entrem dentro do nosso organismo. Muitos pacientes dizem, mas eu tomo banho todos os dias. Tudo bem, na hora do banho, no mínimo uma vez ao dia, já se limpa, todo o corpo está sendo lavado, está sendo higienizado. Mas eu gostaria de dar um foco mais especial em relação à higiene íntima da mulher. Porque no momento que a mulher cuidar bastante do seu corpo, ela estará realmente fazendo com que o seu corpo fique mais saudável e fechando as portas para que ela não tenha tantos tipos de infecções, principalmente na área da vulva. Os homens também, é bastante importante a sua higiene. Alguns pacientes me perguntam, doutora, tem que tomar banho ou é importante se lavar depois da relação sexual? Com certeza, com certeza. Então, após cada relação sexual, fazer a higiene, tanto o homem como a mulher também. Mas são vários cuidados, são coisas simples que nós podemos fazer. É muito simples, mas se nós conseguirmos colocar em prática na nossa vida, realmente o nosso corpo vai ficar muito mais agradecido, nós teremos uma vida muito mais saudável. O que mais diremos? O que acontece com a vagina no ato sexual? Vamos lá. Muitas coisas. Eu vi que vocês trouxeram aí alguma coisa para ser ainda mais prático esse nosso aprendizado. O que vocês têm a dizer? Eu acho importante a gente começar falando da parte externa e depois a gente entra, né? Então vamos lá. Pode ser, interna. pode ser. O que acontece? Então, quando a mulher ela recebe um estímulo sexual, seja via pensamento ou através dos 5 sentidos, o corpo dela responde. E como é que responde? Então, ela pode responder através da vontade de ter a relação sexual, ou essa vontade ela pode surgir apenas a partir do momento que esses estímulos são bem acentuados, são contínuos, ok? Então, quando o corpo começa a responder, imediatamente a região externa e interna ela vai respondendo. O que acontece? Tem uma informação muito interessante, Darleide, que no momento que a mulher ela está pronta para o ato sexual, vai para a região pélvica dela uma quantidade muito grande de sangue. E para os homens também vai, os 2 órgãos, né, tanto masculino e feminino. Então, para o homem vai em média aí de 80 ml de sangue. Sabe quantos ml de sangue vai para a região pélvica da mulher? 400 ml de sangue. Então, olha a quantidade. Então, quando esse sangue vai se dissipando por toda essa região, a aparência dela vai mudando. Então, nós temos aqui a nossa vulva. Sei que você ia complementar. Então, vamos lá. Aqui nós temos os grandes lábios, ok? E aqui os pequenos lábios. No momento que a excitação ela começa a acontecer, os pequenos lábios eles vão enchendo de sangue. E ao encher de sangue, eles vão mudando a sua cor. Então, eles vão ficando mais para o lado mais roxo. E vão enchendo de sangue, fica assim uma aparência bem interessante. E é muito legal, olha a dica aí para vocês, meninas, o esposo conseguir visualizar essas modificações. Isso é fantástico para ele, porque às vezes fica tão escondido, né? Então, eu lembro de um caso de uma mulher que ela não queria se despir do seu marido. E ela disse que fez um furinho na calcinha, para que ele apenas conseguisse encontrar o canal vaginal e ali se satisfazer. Isso é real. Meu pai, Darleide, eu não quis acreditar. Eu não quis acreditar quando eu ouvi isso. Mas é real, eu conversei com ela. Ela falou assim, eu tenho tanta vergonha do meu corpo que eu não consigo me despir para o meu marido. Então, assim, a estratégia que eu encontrei foi fazer esse buraquinho. Olha que tristeza. O que essa mulher não está perdendo? O que esse casal não está perdendo? Muita coisa mesmo. Aí, aqui não dá para ver muito, mas eu vou tentar mostrar. Aqui é o clitóris, ok? Então, no momento da excitação, o clitóris, ele começa também a encher de sangue. Pra cá, não, pra cá. Isso. Pra cá? Ok. E ele vai enchendo de sangue. E então, aqui, cadê? Abrir aqui para facilitar. Sim. Ok? Aí aqui, seria o clitóris. Olha, uma coisa muito interessante. As pessoas já acham que o clitóris é só isso aqui. Só essa pontinha. Mas não é. É só o iceberg dele, entendeu? E aqui a pontinha tem o corpo do clitóris que se estende e aqui o ramo do clitóris. Então, ele é grandinho até. Ele não é só essa pontinha. Então, a partir do momento que a mulher vai ficando excitada, esse clitóris vai ficando extremamente sensível. E qualquer movimento ali naquela região vai fazer com que ela fique mais excitada ainda e vá cada vez mais próximo aí do orgasmo.
Isso é interessante porque o clitóris, ele é tão sensível que quando ela está excitada, o capuz do clitóris cobre ele, porque ele é extremamente sensível. Então, imagine ali 8.000 terminações nervosas e realmente a fricção nesse clitóris, ela chega a incomodar. E aí uma dica para os maridos, esse movimento no clitóris, ele não precisa ser forte, ele não precisa ser intenso, né? Não precisa chegar lá no clitóris, ó, e esfregar o coitadinho. Não precisa disso. Pode ter uma porque reação machuca, adversa. né? E ela pode ter uma aversão. E às vezes a mulher tá lá gemendo, né? Ai, ui, na verdade é porque tá doendo. Não é porque tá tendo prazer, né? Então é movimentinho, ó, carinhosinho, circular, é um movimentinho de vai e vem. E quem define isso, Darleide, são as meninas. Então, eu sempre brinco e eu falo assim, olha, o homem, ele não deixaria você pegar o pênis dele e lá na cabeça do pênis, que é exatamente a parte que equivale ao clítoris, né, para a mulher, e se você fosse lá e esfregasse a cabeça do pênis dele, né, esfregasse no lençol, ele ia deixar? Nunca. Mas de jeito nenhum, ele ia sair correndo pelado de casa, ela tá louca. Era isso que ele ia fazer. Então, assim, e nós não. Nós criamos uma dinâmica do silêncio. Então, a gente, às vezes, está na relação sexual, está incomodando, mas nós estamos, ó, quietinhas, caladinhas. E isso é importante para os homens, porque os homens, eles querem aprender, eles querem saber como tocar essa mulher, eles querem dar prazer para a esposa. Então, eu preciso que esse homem aprenda que esse clitóris, ele precisa ser tocado com carinho, é levinho, é um movimento delicado, para que essa mulher realmente tenha prazer. Agora, essa estimulação, o homem deva aprender a fazer, inclusive porque há mulheres que não têm prazer se não houver esse uso, vamos dizer, do que o clitóris oferece. Então, é um movimento que se faz, que o homem deva fazer, especialmente em casos em que a mulher só vai conseguir o prazer sexual, o orgasmo, chegar ao orgasmo, com esse toque delicado feito pelo seu marido. E alguns são resistentes. É verdade. Olha, eu tive conversando assim muito tempo com uma mulher que sofria, pela internet mesmo, conversando com ela, e ela falava assim, eu tenho orgasmo pela manipulação do clítoris, mas meu marido, ele tá resistente, ele não quer manipular meu clítoris, aí fica difícil, porque relação sexual também tem que ter cumplicidade. Parceria, claro. É parceria. É que alguém vai dizer que isso é masturbação. Masturbação. E ele vai achar que está saindo do natural e que ela está se masturbando. Vamos falar um pouquinho sobre esse mito? Isso, ok. Não é mito, né? Não, o mito de que, que seria masturbação é um sim, mito. não é, porque a masturbação é considerada quando a pessoa procura o prazer sexual sozinho. E não é sexo solitário. Sexo solitário, Pronto. exatamente. Masturbação igual a sexo solitário. Uma vez que eu estou com meu marido, a gente pode se tocar, se acariciar, pode chegar no orgasmo só com a manipulação do clítoris. É como eu costumo falar o seguinte, a cereja do bolo é a penetração. Então, tudo ali com a mulher acontece antes. Quando vai penetrar, é só para finalizar o negócio com chave de ouro. Geralmente é o contrário que acontece. E os homens têm ansiedade, eles têm ansiedade. Pressa para penetrar. Não, e o que a mulher quer primeiro é que a fase da excitação chega no auge. Porque quando ocorre ali a penetração, vai para o ápice do prazer, que é o desejo. E vai ser muito mais fácil. Mas sabe o que acontece, Darleide? Muitos homens, eles são muito econômicos nas carícias. Para não dizer outra palavra. Gostei, você são é muito extremamente fino. econômicos, entendeu? Então, assim, que aí, principalmente homens que têm o hábito de se masturbar e fazer uso da pornografia. Porque é muito trabalhoso. Porque uma mulher, para ficar excitada o suficiente para que haja uma boa penetração, uma boa resposta sexual, ela demora de 10 a 15 minutos. E se ela tiver problemas ainda relacionados à sua região genitália, se ela tiver alguma disfunção sexual, pode demorar até 30 minutos, 45. Aí esse homem, se ele não tem paciência, se ele não prepara essa mulher, ela vai estar insatisfeita. E tem uma outra coisa muito interessante. Para que uma
próxima relação sexual, para que a mulher tenha vontade de ter uma próxima relação sexual, pelo menos a última tem que ser boa. Se a última foi feita com uma péssima qualidade, ela vai ter dificuldade para responder melhor, para procurar esse homem, para quando ser procurada, ela sentir vontade, entendeu? Desse momento tão único, tão especial. Sim. Isso é bom saber. Lembrar, né? Lembrar. A última tem que ser boa. Tem que ser boa. Eu queria só querer uma próxima. Exatamente, só frisar uma coisa com relação ao clitóris, que a Eliane aqui falou. O que acontece? Algumas mulheres, quando são manipuladas diretamente na glande do clitóris, elas sentem muito incômodo. E os estudos mostram que o corpo do clitóris, ele proporciona mais prazer do que o toque na glande. Então, onde seria esse corpo do clitóris? Logo acima do clitóris. Então, pode fazer essa massagem, né? De um lado para o outro e de forma circular. Então, vai proporcionar muito prazer. Então, eles têm que ir tentando. Se isso não dá certo, isso aqui pode dar. E, enfim, porque cada mulher é única. Essa é a palavra-chave, né? A autodescoberta e a descoberta dos dois a respeito desse corpo, de como ele funciona. Porque o que dá certo para uma não dá certo para outra. Exatamente. Há mulheres que não precisam que haja esse toque direto no clitóris, porque a penetração, o próprio pênis já faz esse contato, porque vai depender dessa vagina e de como esse pênis habita com ela, né? Como se movimentam ali naquele lugar, e isso é da descoberta de cada uma. Nós vamos, então, trazendo sempre essa questão para a vida prática de cada uma, para não ficar assim generalizado. Isso. Né? Edilmara, o livro Conversa Íntima, que é da sua autoria e com a Eliane Melo, como encontra? Tem um site? Ah, sim. Vocês podem estar encontrando no nosso blog, no blog da Eliane. Como é mesmo, amiga? Conversa2.com.br. E o meu é www.eidiomaracarvalho.com.br. Conversa2.com.br e eidiomaracarvalho.com.br, o livro Conversa Íntima, que tem muito do que nós estamos conversando aqui. Tudo e muito tudo, mais. Né? Tudo, e de lá para cá vocês pesquisaram ainda mais. Continuando a nossa conversa aqui sobre a genitália feminina, vimos referente no momento do ato sexual ou quando está se preparando, o que acontece na vagina, vimos um pouco disso. E agora, internamente, professora, o que acontece? Então, internamente, a gente tem que arrumar o que fazer com esses 400 ml de sangue, né? Então, se fosse só externo, seria pouco. Que foram jogados, né? Para ali, então, para aquela região. 400 ml. E o que eles vão fazer ali? Esse sangue todo, ele vai começar a circular em todo o órgão interno. Então, o útero, a vagina vai se modificar. Então, eu gosto de fazer sempre o comparativo. O homem, o pênis, ele cresce, ele aumenta de tamanho para fora. A vagina da mulher também cresce, só que ela cresce para dentro. Então, ela é um órgão que ela é elástico, extremamente elástico. Ela se adapta ao tamanho do pênis do marido. Como Deus é perfeito. E olha como é interessante isso, né? O útero, ele vai mudar de posição e não vai acontecer o impacto direto do pênis no útero. Então, o pênis ele vai passar de forma paralela ao útero, não batendo no colo do útero. E por que eu gosto de falar isso? Porque muitas mulheres, elas têm medo de uma penetração acabar machucando o colo do útero e elas acham que existe uma relação entre câncer do colo do útero com o impacto direto desse pênis no colo do útero. Eu conversei recentemente com uma mulher e ela disse que tinha 12 anos de casada e ela nunca tinha permitido que o marido fizesse uma penetração completa. Com medo? Com medo desse impacto. E aí vem a construção social. O marido sempre falava assim para ela: o meu pênis é o segundo maior do batalhão. Uau! Uau! Então, o que ela foi construindo na cabeça? Ela era virgem, quando se casou. Ela falou assim, meu Deus, se o dele é o segundo maior do batalhão, eu não vou dar conta. Claro.
E aí ela começou a ter medo desse pênis. E se protegeu durante 12 anos. Você deu uma ajudinha para essa moça? Imagina, e no meio da palestra que eu comento isso, né? Então, a vagina, ela é um órgão elástico, ela se adapta ao pênis do seu marido. Aí ela ficou assim, olhando, gente, eu passei 12 anos sem usufruir dessa relação sexual. E aí eu falei para ela, agora você vai dar... Existem posições que podem dificultar ou possibilitar, melhor dizendo, que haja esse atrito direto? Sim, há alguns casos, inclusive eles são até um pouco raros. Tem mulheres que têm realmente esse canal vaginal mais estreito, então pode trazer um pouco de incômodo. E já atendi um caso que realmente o pênis do marido, ele estava bem acima do padrão considerado normal. E ela referia incômodo durante a relação sexual. Então, a orientação é buscar posições que sejam mais agradáveis. E há também casos de retroversão uterinas que já, de acordo com os estudos, apresentam um determinado incômodo. Esses são casos mais específicos. No geral, é como a professora Eliane diz, né? E é interessante ressaltar essa questão do tamanho do pênis, porque, em média, o tamanho convencional, ele vai de 14 até 16 centímetros. Então, a média aí do tamanho do pênis brasileiro é mais ou menos isso. E, às vezes, os homens, eles se consideram, por exemplo, com micropênis. Mas micropênis é um pênis que, excitado, ele só tem 7,5 centímetros. Então, realmente, é muito raro encontrar esse micropênis. E outra coisa que é interessante é que o pênis, esse pênis que já é grande, ele geralmente, quando está em um estado de excitação, ele cresce em menor proporção do que aquele pênis que é menor e ele acaba crescendo mais, entendeu? Então, a média vai compensando. Então, o que acontece? Quando a mulher ela vai, por exemplo, por cima do marido, ela tem um controle melhor, né, dessa penetração. Então, é uma das coisas que ela pode utilizar. Se ela se inclina, esse pênis ele vai passar de uma forma mais perpendicular. Né? Do mesmo jeito que se o marido ele faz a penetração, por exemplo, por trás, essa penetração vaginal por trás, ele também vai ter uma penetração menos intensa, menos profunda. Né? Então, existem algumas formas desse casal ir se adequando à sua necessidade, mas não existe uma relação, por exemplo, dessa mulher que é pequena e casou com um marido grande, vai ter problema. Às vezes as pessoas ficam com medo disso. É verdade. Então, na verdade, tem que passar por uma avaliação médica para ver se realmente está dentro dessa porcentagem que a Eide comentou. Claro, se houver incômodo. Uma coisa bem interessante, Darleide, as pessoas pensam, as mulheres, inclusive homens, que o fato do pênis ser pequeno, ele não vai proporcionar prazer. E o que acontece? O canal vaginal, ele tem pouquíssimas terminações nervosas. Imagina, tivesse muito, a mulher não conseguiria ter um parto normal, né? Deus o livra. Como Deus é maravilhoso e perfeito. Então, ele tem uma baixa inervação. E a área mais sensível é o quê? São os primeiros 3 centímetros. Os 3 primeiros centímetros. E esse pênis passa e sobra. Esse pênis considerado ainda pequeno, entendeu? Então, mesmo um pênis considerado pequeno, ele vai dar prazer. Porque os primeiros 3 centímetros do canal vaginal é que tem terminações nervosas que possibilitam esse prazer. Inclusive, é onde há o curioso, né, o discutido ponto G. Ele está por ali quando realmente a mulher tem esse ponto G, que ainda há muita discussão que há mulheres que referem não sentir. Eu desconfio que para a maior parte da população feminina esse negócio não existe. Porque já procurou, não achou. O ponto G é o ponto do carinho, o ponto do amor, o ponto do abraço, da interação, do fazer gostoso, né? Porque esse G, se ficar procurando, minha gente, perde até o tesão. É verdade. Então, tem outra questão que eu acho interessante de ressaltar. Por exemplo, essa mulher que está sendo penetrada, mas não foi devidamente excitada, realmente a vagina dela não vai mudar, né? Então, a gente está aqui falando que uma vagina que foi bem preparada, ela vai passar por esse alongamento, né? Então, ela vai alongar para receber esse pênis. O útero dela vai mudar de posição para receber esse pênis, tá? Então, uma pessoa que vai para a relação sexual e imediatamente é penetrada, ela vai ter realmente dor, ela vai ter realmente incômodo, porque ela não foi preparada. Então, uma dica só para os homens. Os homens, eles podem ver, como a Eide falou, e eles podem tocar. Então, se essa mulher, ela já está com os pequenos lábios inchadinhos,
a genitália toda úmida, lubrificada, ela está preparadinha para uma penetração. Agora, se ela está seca, se os pequenos lábios ainda estão murchos, não dá para penetrar, tem que trabalhar um pouquinho mais. Porque se penetrar vai provocar dor. A dor, ela inibe o desejo sexual, ela inibe a satisfação sexual. É uma coisa que nós esquecemos de comentar, é que a partir do momento que a mulher recebe um estímulo sexual, uma das primeiras coisas que começa a acontecer é a lubrificação vaginal. Então, dentro do canal vaginal, é produzido, acho que fica mais fácil assim, né? É produzido um muco. E esse muco é o que facilita a penetração do pênis. Por isso que a mulher ela tem que estar preparada, porque se ela não estiver preparada, vai doer, vai incomodar e não vai ser bacana. E nisso cabe muito a participação desse homem que vai ter esse trabalho gostoso, porque não é um trabalho, é um trabalho gostoso de estimular a sua mulher para que haja essa resposta sexual satisfatória para ela e para ele. E então a gente chama a atenção dos meninos para prestarem atenção em como essa mulher se encontra, em que estado ela está antes de fato partir para a penetração. Professora. Outra parte muito importante é o que a gente chama de assoalho pélvico, né? Então eu trouxe aqui para vocês verem. É um grupo de músculos que estão exatamente aqui embaixo, né? Então eles fecham ali seria a bacia. Aqui é a bacia da mulher, né? Então esses músculos eles são responsáveis, por fechar exatamente esse lugar todo aqui embaixo. E o que acontece na hora do orgasmo com essa musculatura? Essa musculatura, ela se contrai. Então, às vezes, essa mulher está tendo orgasmo e ela vai ter essas contrações que são rítmicas. Então, aqui, essa parte que você tem solta... Exatamente. Essa musculatura aqui, ela é mais interna. Então, existem outros músculos mais externos, entendeu? Ok. Existem mais externos, esses são mais profundos. Inclusive, no período da excitação, o que vai acontecendo? Lembra que eu falei dos 3 primeiros centímetros do canal vaginal? Então, a partir do momento que a mulher vai ficando excitada, a plataforma orgásmica, ela vai formando. Então, essa região, ela vai ficando mais estreita. E a partir do momento que ela vai ficando mais estreita, vai aumentando o quê? A sensibilidade do canal vaginal e a sensibilidade do pênis. E quando chega na excitação, aí ocorre o quê? As contrações. Rítmicas, e alguns maridos atrapalham o orgasmo da mulher. Como que atrapalha? Aí a mulher tá lá no orgasmo e eles falam, relaxa, não dá pra relaxar. Possível. Se relaxar, não tem prazer. Então, assim, é instintivo. O assoalho pélvico, ele vai se contrair, ele vai fazendo uma massagem no pênis desse homem. Eliane, é engraçado, né? Porque talvez alguém esteja nos ouvindo agora e esteja pensando, mas eu nem sinto essa contração. Meu marido nunca falou dessa contração. É bom ela refletir, porque se ela não está sentindo essa contração, pode haver 2 coisas. Ela está com a péssima consciência corporal, ela não consegue ter essa sensibilidade do que ela possui, dos seus órgãos, das estruturas que ela tem. E também o músculo dela pode estar extremamente comprometido. Porque se é um músculo que está fraco, flácido, quando ocorrer essa contração, ela vai ser tão fraquinha, tão insuficiente que ela não vai sentir. E isso vai comprometer o orgasmo dela. Ela não vai sentir um orgasmo com tanta intensidade. Então, algumas queixas, quando pacientes chegam até nós com queixas orgásmicas, uma das primeiras coisas que nós fazemos, além de outras, né, é avaliar essa musculatura. Porque se essa musculatura está extremamente debilitada, ela vai ter uma resposta não tão boa no orgasmo. Eliane? E aí é interessante, por exemplo, as mulheres notarem essa musculatura. Então, como a Ed falou, realmente ela tem essa importância para o prazer, mas tem como eu saber, até em casa, né, se essa minha musculatura está muito fraca, se está precisando de uma ajudinha de um profissional, né? Então, se essa musculatura toda, ela fecha lá embaixo, então ela tem relação direta com o ânus, com a vagina e com a uretra, porque ela está fechando tudo lá embaixo. Então, por exemplo, se você agora sentar direitinho aí na cadeira, quem está em casa, por exemplo, pode se ajeitar no sofá, pode tentar fechar todos esses músculos. Como? Como se eu estivesse segurando o xixi, como se eu estivesse segurando um pum. Então, quando eu faço esse movimento, eu estou trabalhando exatamente essa musculatura.
Então, se você consegue perceber, consegue segurar, já significa que você tem uma percepçãozinha. A gente gosta sempre de orientar um testezinho bem simples com vocês, para ter essa percepção da existência, né, dessa musculatura. Então, tá no banheiro, tá fazendo xixi, então depois de uns 5 segundos que começou a fazer xixi, tenta interromper esse xixi. Se você não conseguir, amiga, a casa tá caindo. Procure ajuda, ok? Exatamente. Então, no livro, a gente dá umas dicas bem legais desse teste completo, que eu vou dar tudo aqui. E procure ajuda, normalmente deva procurar primeiro qual profissional? O ginecologista? É importante procurar o ginecologista porque pode ter outras questões associadas. E, em seguida, um fisioterapeuta especialista na área da saúde da mulher, na fisioterapia pélvica. Se essa mulher tá saudável, o ginecologista não, tá tudo ok, fisiologicamente tá tudo bem. Então, ela procura um fisioterapeuta e ela vai fazer essa avaliação específica. E os resultados, amigas, são fantásticos. Vamos fazer um outro programa só sobre Vamos. isso? Sobre exercícios, sobre como fortalecer essa musculatura. Acho que é extremamente importante para dar a oportunidade às mulheres, aos casais, né? Porque não é só a mulher. O marido também sofre quando sabe que a sua mulher não chega ao orgasmo. Apesar de que algumas guardam segredo e os pobrezinhos vivem enganados, achando que ela está ali dando conta do recado. Não, é só um teatrinho para passar, porque afinal de contas, desagradável não atender o marido. Então, para algumas, melhor se guardar. Mas nós queremos é quebrar tabus e dizer, fala e vai buscar a tua saúde sexual também para o casal. E nós temos mais um recadinho para você pensar e agir para o seu próprio bem, para a sua própria felicidade. Tire um tempo para ver seu próprio corpo e entender sua própria linguagem. Seu corpo fala muito e tem segredos para revelar. Disponha-se a ouvi-lo. Deixe-o no claro para o enxergar como se comporta. Crie intimidade com ele. E por falar em intimidade, o ame por inteiro. Não tenha vergonha de nenhuma das suas partes. Tudo faz parte e é bom, inclusive sua genitália. Não há do que se envergonhar ou reduzi-la a uma palavrinha ou um palavrão. O Criador a fez para funções da vida e prazer. Seu corpo é um templo e seus genitais não são porão ou entulho. Obrigada, Eliane Melo e Ediomara Carvalho, autoras do livro Conversa Íntima. Foi uma conversa boa com vocês no Sem Tabus de hoje. Muito obrigada. Obrigada a você também pela companhia. A gente se encontra sempre aqui no Sem Tabus. Tenha uma ótima noite. Até o nosso próximo encontro na semana que vem com mais um tema muito especial para você.